Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão, hein? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar, assim, uma parte introdutória bem interessante da engenharia civil sobre fundações. Aqui tá a sapatinha bonitinha, né? Olha só. Essa matéria é muito interessante, gente, e ela depende bastante de outra disciplina que se chama mecânica dos solos. Porque para você fazer uma fundação muito legal, você depende muito do tipo de solo a ser trabalhado. Então, falou em solo, falou em fundações. Solo de um jeito, fundação de um jeito. Então, são muitos estudos que envolvem, né, a parte da geotecnia. Seria primordial, seria uma base para entender a dinâmica das fundações. Então, essa parte introdutória aqui, gente, é o seguinte. Eu vou começar com a engenharia de fundações. O que é isso? Engenharia de fundações é a aplicação e a prática dos princípios básicos da mecânica dos solos, que eu acabei de falar, e da mecânica também, gente, das rochas, tá bom? Então grave esses dois aqui, ó, solos e rochas. Se tiver marcar texto aí, coloca aí na sua telinha. Brincadeira, gente. Isto é engenharia geotécnica, acabei de falar isso. No projeto de fundações de diversas estruturas. Essas fundações incluem os pilares e paredes de edifícios, pilares de pontes, aterros e outros. Também envolvem a análise e o projeto de estruturas de contenção de terra, como muros de arrimo, cortinas de estaca-prancha e escavações escoradas. Eu tenho então aqui, ó, obras de contenção, a gente vai ver mais à frente. Muros de arrimo, isso aqui é muito bom para esses rios que solapam margem. Muros de arrimo tem muitos aqui em minha cidade, gente. Cortinas de estaca-prancha, escavações escoradas, ok? Tá, agora, gente, vamos falar de fundações, os tipos de fundações, né? De acordo com a norma 6122, que eu estou circulando aqui, em função da forma de transmissão de esforços, que geralmente, gente, ocorrem por aqui, tá, ó? Ou por aqui, tem umas setinhas aqui, ó. Esse Z aqui, ó, a gente vai ver mais à frente sobre bulbo de tensões, tá? As fundações são divididas em duas categorias por causa dos esforços de transmissão. E aí, eu vou precisar que vocês entendam um pouco de resistência dos materiais. Aí que entra aquela base de resistência para vocês entenderem os complexos das fundações agora, sabe? Então nós temos as fundações que chamamos de rasas. Vou até grifar aqui de novo, rasas, porque eu quero destacar. Elementos de fundação em que a carga é transmitida ao terreno pelas tensões distribuídas sob a base de fundação e que a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior 2 vezes a menor dimensão da fundação. Aqui, gente, eu tenho desde a aplicação... Aqui, ó. Isso aqui a gente olha como área, tá? A vezes B. Principalmente essa área que vai mandar nos cálculos de fundações, aqueles cálculos complexos. Vai depender muito dessa área. O comportamento dessa área vai implicar não só no cálculo final, mas como o tipo a ser usado. Então, as fundações rasas, geralmente, é para esse dimensionamento menor que 2B. Na verdade, aqui eles colocaram A e B, né? Mas, quando é menor que 2B, nós vamos trabalhar com o tipo de fundações que a gente vai classificar como rasas, tá bom? Então, 2 vezes menor
a menor dimensão da fundação, ok? Então esse é o primeiro princípio do tipo de fundação, a rasa. E temos as profundas, olha só, Z maior que 2D ou 2B, tá? Elementos de fundação que transmitem a carga ao terreno ou pela base, resistência de ponta, ou por suas superfícies laterais, que é o que demonstram as setas aqui mostradas no slide. Então, essa resistência, essa superfície lateral é a resistência que chamamos de fuste, ou por uma combinação das duas, devendo sua ponta ou base estar assente a uma profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão, que seria 3 metros nesse caso aqui, certo? Próxima parte são as grandezas, gente, que a gente usa. Veja bem, será que vocês lembram disso? Em resistência também. Tinha um vídeo que eu gravei sobre isso, mas eu acabei apagando porque não ficou tão bom. Uma tonelada força vale 10 kilonewtons, que vale 1000 quilogramas força, né? Uma tonelada, 1000 quilos aqui, ó. Primeira relação que é muito fácil aqui. 1 kilonewton vale 100 quilogramas força. Uma tonelada força metro quadrado vale 1000 quilograma força metro quadrado ou 0,10 quilograma força centímetros quadrados. 1 quilograma força centímetros quadrados vale 10 toneladas forças metro quadrado. E 1 MPa, mega, tá, gente? Megapascal, ok? Vale 10 quilogramas força centímetros quadrados. Gente, isso aqui é muito importante, principalmente na hora que começarmos a calcular, tá? É bom guardar, anota no caderninho isso, anote, né, no caderninho essas grandezas aí, essas relações de grandezas. Princípios do cálculo estrutural. Gente, eu vi tantas plantas de cálculo estrutural, é um universo tão importante, tão interessante para a engenharia. Se for levado muito a sério, o prédio não cai mais, sabe? Eu trabalhava na divisão de urbanismo e era muito interessante ver todo o trabalho das sapatas, a quantidade, o cálculo, sabe? Apesar que software faz tudo isso, mas é muito interessante tudo que eu vi lá, né? E é bom saber isso na mão. O primeiro princípio é o método das tensões admissíveis. Para ser considerada segura e estável, uma edificação deve ser dimensionada de forma que as tensões atuantes externas sejam menores que as tensões resistentes internas. Então aqui, ó, SD sejam menores ou iguais às tensões resistentes internas, tá bom, gente? Eu até falo muito que nas estruturas é muito curioso que existe uma seara do seguinte: a execução de uma obra, né, vamos colocar aqui, a execução é feita de baixo para cima. Execução, né? E o dimensionamento é feito de cima para baixo. Dimensionamento. Muito interessante guardar isso daí. Então, aqui parte um primeiro princípio para depois chegarmos às fórmulas, né? Outros princípios que são importantes. Olha, gente, é tão legal ver estruturas, né? Olha aqui, pilares, vigas, radier, enfim. Ações externas nas estruturas. Pela NBR 8661, nós temos as ações permanentes, nós temos as ações variáveis, ser humano, e temos as que chamamos de excepcionais, ok? Agora olha isso daqui, esforços internos nas estruturas.
Muita gente, quando está estudando resistência, ou teoria das estruturas, que é uma matéria que é bem difícil, mas tem exercícios aos montes no canal, é o seguinte, olha que legal, gente, né? As estruturas bonitinhas aqui, esforços internos nas estruturas. Quem lembra disso aqui, ó? A força normal. Quem lembra disso? Força normal, esforço normal, gráfico de esforço normal, teoria das estruturas, esforços cortantes, que é o que, né? Força cortante, os trabalhos da força cortante, os momentos fletores, momento, gráfico de momento. O momento é a integral da cortante, não é isso? O momento é integral e vai integrando toda a vida, né? E a cortante é derivada, a cortante é a derivada do momento fletor, né? E ainda vimos na resistência dos materiais momentos torsores. Então são 4 princípios do cálculo estrutural que são importantes, são os esforços internos normais, cortante, momento fletor e momento torsor, já vistos em resistências dos materiais, mas que são importantes nas fundações. Aqui, ó, esforço normal, aplicação de uma carga, tá vendo? Olha lá, a divisão dela, o momento aqui, o giro, né? Momento X, momento Y. Dimensionamento do elemento estrutural de fundação. Verificação dos esforços internos causados pelas cargas atuantes. Implica a análise da resistência do elemento diante das ações descarregadas pelo pilar. Tá. Dimensionamento da capacidade de suporte do solo. Aqui, ó, a tensão, né? Pré-adensamento. Quem lembra disso em mecânica dos solos? Compreende a análise da resistência máxima no sistema fundação solo, fundação da capacidade de suporte de carga do mesmo. Olha isso aqui agora, gente, estruturas de concreto armado, né? Edificações urbanas. Isso aqui a gente vai ver que concreto, para trabalhar a resistência de um concreto, a gente trabalha com FCK. Então, se ele tiver o FCK 25 megapascal, tá? É o que chamamos de concreto C25. Essa classificação se dá à sua resistência, tá, gente? Já fiz visita técnica em uma outra cidade, na Lafarge, e eu não entendia quando eu estava no primeiro período, vi sobre isso, e agora estudando essas matérias específicas, eu estou entendendo melhor sobre esse teste de resistência, tá bom? E aqui, ó, as estruturas para o aço. No concreto, a gente trabalha com FCK, que a gente acabou de ver. Resistência FCK. No aço, a gente trabalha com FYK, que é também obtido em laboratório. Segundo a ABNT, NBR 7480, as propriedades mecânicas exigíveis para o aço utilizado em estruturas de concreto armado são: a CA25, a resistência de características de escoamento é 250 MPa, é uma tabelinha aqui, ó. CA50 500 e CA60 600, tá? É uma tabela de acordo com norma, você vai olhar a norma. Espaçamento de barras, gente, por que tem que haver esses espaçamentos aqui, hein? Na fundação ou qualquer que seja a estrutura, falando um pouco de estrutura, é porque tem que ter a passagem de concreto nesses vazios aqui, ó, tá? Então, por isso, essa delimitação. E aqui tem, ó, 20 milímetros é H, é B, 1,2 vezes, é um cálculo, é um padrão isso daqui, né? 20 milímetros é vertical, 20 milímetros, né? Aqui, ó, aqui tem 20 milímetros, 20, tá vendo, ó? Tudo a mesma distância. Porém, esse cálculo aqui, ó, 1,2 para os horizontais e 0,5 para os verticais, tá? É tudo padronizado, bonitinho. Não vou entrar muito
sistema agora não. Critérios de segurança, a norma permite uma tolerância de 10 milímetros, considerando o esforço de flexão atuante nos elementos da barra, tá? Outra norma aqui a ser adotada. E para a gente fechar, diante dessa norma, pelos critérios de segurança, temos que chamamos a resistência de design do projeto, a resistência de design do concreto e do aço. Aqui, ó, concreto é obtida FCD igual ao FCK dividido por 1,4, e quando se trata de aço, é essa daqui, ó, aço, essa primeira aqui de amarelinho é concreto, essa segunda de vermelhinho é o aço. É o FYD, que é a relação FYK dividido por 1,15. E aqui a gente encerra o primeiro slide de fundações, introdução aí, bem uma superfície mesmo, gente, é um universo imenso e a gente vai fazer exercícios depois, tá? Diante desses princípios aqui, ok? Nos vemos no próximo vídeo, galera.